conhece, mas uma rede POM, como o Adriel comentou na apresentação dele, é uma rede passiva, porque ela não é alimentada eletricamente no meio da rede, só nas pontas. Então a gente tem um elemento alimentado numa ponta que é o OLT ou OLT, e nas pontas a gente tem a ONU ou ONT. ONU e ONT eu já adianto para vocês que vocês vão ouvir essa nomenclatura com frequência aí no mercado, mas que o ITUT ele falou que essas duas coisas agora são a mesma coisa, tá? Não tem diferença entre o ONU e o ONT. Ela tem um uso crescente em redes de acesso, então tecnologia de acesso hoje, principalmente onde você tem bastante densidade de clientes, se você pretende entregar uma banda alta, você opta por GPON hoje. Tá? Então ela combina as vantagens da fibra ótica, que é a alta capacidade de transmissão, como o Adriel já comentou, ela é imune a ruídos elétricos e ela tem um custo menor do que se vocês utilizassem uma tecnologia ponta a ponta, tá? Exatamente pela topologia de ser ponto, multiponto e utilizar um splitter no meio. Então aqui tem um desenho típico de uma rede GPON. Então está aqui o OLT, o elemento central. Aqui é a representação dos splitters, da divisão da fibra ótica. E aqui são as ONTs. O que é importante vocês saberem aqui dessa figura? Primeiro, a transmissão da OLT para as ONUs, ela ocorre sempre no formato broadcast. O que isso quer dizer? Todo o tráfego que sai da OLT chega para todas as ONUs. Todas as ONUs recebem. Ah, mas isso não é perigoso? Sobre o ponto de vista de segurança? O GPON tem criptografia AES de 128 bits, mas a priori todas as ONUs recebem o tráfego de todo mundo. Então, por exemplo, essa OLT aqui, ela mandou um pacotinho A, todas as duas ONUs aqui desse primeiro splitter recebeu esse pacotinho A, o tráfego é dividido, e só a ONT que corresponde àquele tráfego A, recebe o pacote e passa para frente aqui para a rede que está atrás aqui da ONT. Então, o que as ONTs estão fazendo o tempo todo? Identificando qual tráfego pertence a ela e o tráfego que não pertence ela descarga. Tudo isso em camada GPON. Tá? Então, no sentido downstream a gente convenciona OLT para ONU. Então, no sentido downstream, a comunicação é broadcast em 1490 nanômetros. Tá? No sentido upstream, que é o contrário, é onde o GPON começa a ficar complicado. Porque, nesse sentido, como o Adriel comentou, existem rajadas de transmissão. Cada ONU transmite na sua própria rajada, então existe um controle dessas rajadas de transmissão para que duas ONUs ou duas ONTs não transmitam uma sobre a outra. Tá? Então imagina que essa ONT vai transmitir para cá, essa ONT vai transmitir para cá, existe um controle, e esse controle a gente vai ver que é feito pela OLT, para que o tráfego dessa OLT aqui não seja sobreposto com o tráfego dessa OLT. Então, na direção OLT-ONT, é um tráfego muito simples. A OLT só pega todos os pacotes e manda para todo mundo. Essa divisão aqui permite que o pacote seja enviado para todo mundo. No sentido contrário, uma ONT não pode transmitir no mesmo instante da outra, porque elas estão no mesmo comprimento de onda, em 1310, e isso vai ser uma colisão. Isso o GPON visa evitar. Os splitters, então, são dispositivos óticos, tá? Passivos, são localizados no meio da rede. Não necessariamente um splitter só, a gente pode fazer cadeias de splitter aqui e desse splitter para várias outras ONTs aqui. Tá? Então a gente tem o tráfego de vídeo, ó, esse Vzinho aqui simboliza o tráfego de vídeo. Ó. O tráfego de vídeo ele tem característica broadcast mesmo. Então, várias ONUs recebem esse tráfego de vídeo. E os outros tráfegos são tráfegos de pacote, onde cada ONU pega o seu e dropa o resto. Tá? Aqui tem só uma tabela evolutiva, não vou entrar muito em detalhes, mas é só para vocês entenderem qual foi a evolução do padrão do ITUT em relação a GPON. Então ele começou com o G983, ela era baseada em células ATM, tá? E ele durou pouco exatamente por conta do ATM, tá?
E as taxas dele eram taxas baixas, né, se a gente comparar com a velocidade do GPON padrão atual. Ele transmitia em downstream a 622 e recebia em upstream a 155. Então, da OLT para as ONUs ele mandava 622 megabits por segundo, das ONUs para a OLT ele recebia 155 megabits por segundo. A evolução do G983 foi basicamente uma evolução comercial, tá? Ó, o ATM está morrendo, eu não quero que o GPON morra também, então eu vou trocar o nome dele para BPON, tá? A grosso modo foi isso. Pouquíssimas modificações técnicas e foi lançado o BPON, desculpa, que é o B de Broadband. Então, mantiveram-se a mesma taxa, tá? Mesma taxa de downstream e upstream. O que interessa para a gente hoje aqui, ó, está no G984, que é esse padrão aqui. Então ele abandona de vez o ATM e faz o encapsulamento do GPON em outro padrão que a gente vai ver aqui. Então não usa mais ATM e isso permitiu o aumento das taxas de transmissão. Hoje, estima-se que de todas essas tecnologias aqui, essa seja mais implementada, que é o que os nossos equipamentos aqui também operam. 2,5 gigabits por segundo no sentido downstream, OLT para ONU, e 1,25 gigabits no sentido upstream, ONU para OLT. Claro que essa banda é compartilhada entre todos os elementos da mesma porta-bomba. Okay? Existe uma evolução, a G987, isso já é uma realidade, tá? E permitem taxas aí na ordem de 10 gigabits por segundo no downstream e 2,5 gigabits por segundo no upstream. Isso já é uma realidade, tá? Já existem algumas implementações disso daqui, mas hoje a gente está basicamente aqui, ó, G984. É o que se vê aí de novas ativações do mercado. O G do GPON é de giga, então. De giga. Gigabit Pacific Optical Network. Tá? E estima-se que nas tecnologias propostas pelo PON é provável que GPON seja mais implementada, essa que é a G984. Tá? Então, como eu disse, vamos entrar aqui no primeiro conceito realmente mais complicado, que é alocar banda. Alocar banda no GPON é uma tarefa fácil para o operador, mas vamos entender um pouco o que o GPON tem que fazer por trás desse negócio para conseguir não colidir dois tráfegos de duas ONUs diferentes. Tá? Então, o grande problema das redes PON é a alocação de banda no sentido upstream. Quem controla tudo isso, primeiro, é quem conhece toda a rede. Uma ONU não sabe da existência da outra ONU. E ela não tem, obviamente, que saber. Elas não se conversam diretamente. Então, o que acontece? Quem conhece toda a rede é o elemento central, é a OLT. Então, quem controla toda a rede, inclusive a alocação de banda, é a OLT. Ok? Um dos fatores que aumenta a complexidade desse negócio é que as ONUs elas estão em diferentes distâncias da OLT, desse ponto central. Então, eu tenho uma ONU mais próxima, obviamente os pacotes dela chegam mais rápido à OLT, né? Porque as velocidades são as mesmas. E eu tenho ONUs que são uma distância maior. Obviamente, os pacotes demoram mais tempo para chegar na OLT. Todo o processo de GPON, de alocação de banda, todo GPON hoje, basicamente no mercado, ele tem um processo descrito por DBA. O que quer dizer isso? Depois que você faz a alocação de banda propriamente dita, você coloca uma banda garantida para cada usuário, o GPON conta com o processo de alocação da banda que sobrou. Então sempre sobra lá aquela banda que você não está utilizando e o GPON vai alocar dinamicamente essa banda, distribuindo ela, utilizando uma política de distribuição para todas as ONUs da sua rede. E esse processo, obviamente, a OLT precisa conhecer. Então, toda vez que o DBA é utilizado e a OLT gerencia essa alocação de banda, a ONU informa, através de um report de status, ou a OLT observa como é que está a demanda de tráfego daquela ONU. Daí é o status report. Então, o que acontece? ONU, informa para mim quanto você precisa de banda. É uma pergunta que a OLT faz lá para a ONU. Esse modelo é o status report.
ou a OLT olha e fala, pô, essa ONU ela está me mandando pacote o tempo todo, então ela precisa de banda. Esse modelo é o novo status report. Então esse slide basicamente vai informar que o problema do GPON é alocar a banda no sentido upstream. Então vamos passar aqui para uma descrição da operação. Então na direção, uma coisa importante para vocês também é o seguinte, o GPON ele é síncrono, tá? Ele é uma tecnologia síncrona. Então no sentido downstream, o que quer dizer isso? Ele vai intercalando quadros e ele forma um container de transmissão e a cada 125 microsegundos ele envia um container desse de transmissão. O que ele coloca dentro desse container? Ele coloca dados de controle do protocolo GPON e vai intercalando frames de todos os usuários, ou seja, de todas as ONUs, e manda isso para frente. No sentido downstream, é exatamente isso que a OLT faz. A cada 125 microsegundos, tendo dados para enviar ou não, ela envia um quadro que tem essa duração de 125 microsegundos. Então ela espera 125 microsegundos, manda. 125 segundos, manda um segundo. E assim por diante. Então a OLT, o que ela faz? Ela intercala quadros destinados a diferentes ONUs com feixe contínuo e envia em broadcast para todas as ONUs. Certo? Cada ONU vai extrair os seus quadros baseados numa informação de cabeçalho que a gente vai ver aqui qual que é. Então cada ONU pega esse container de 125 microsegundos gigante que chegou para ela, olha lá dentro e fala, opa, de alguma forma ela olha o cabeçalho, olha o identificador e fala, olha, esse quadro é meu, esse quadro não é meu, esse quadro é meu, esse quadro não é meu. Então no downstream vocês estão percebendo que a coisa é muito simples. Não tem muito segredo, a cada 125 microsegundos, mano. Como uma tecnologia TDM aí, que a gente conhece, convencional, certo? Na direção upstream, os ONUs, como eu disse, se revezam para transmitir, quem está transmitindo desliga seu transmissor. Lembra que o Adriel falou que quando a ONU não recebe o sinal da OLT, o que ela faz? Ela desliga seu transmissor. Ela para de falar com a OLT. Por que ela para de falar com a OLT? Exatamente para não gerar as colisões. Porque ela não está no momento dela falar. Então é importante que ela desligue o transmissor dela. Então ela fica lá quietinha. Por isso que a gente não consegue usar o Power Meter convencional. Porque se a gente colocar na cara da ONU lá, se não é o momento dela falar, ela não vai falar com você. E como ela não reconhece a OLT, nunca é o momento dela falar, se você tirar a fita. Por isso que a gente não consegue usar o Power Meter convencional. Então, a transmissão no sentido ONU, sempre vocês vão usar dois termos, vocês vão ver aí no mercado. Burst, que é a tradução de rajada. Então, a comunicação de ONU é sempre em modo rajada. Por quê? Porque aquela rajada daquela ONU, depois outra rajada de outra ONU e assim por diante. Não é um fluxo contínuo, igual da OLT para as ONUs. E como é em modo rajada, no sentido upstream, nós temos o que nós chamamos de preâmbulo de sincronização. Então tem alguns bytes que as ONUs enviam para sincronizar. Ah, mas então no sentido upstream o GPON não é síncrono? É síncrono também. Nos dois sentidos o GPON é síncrono. E o quadro do GPON no sentido upstream também tem 125 microsegundos. A diferença é que no upstream ele é formado, esses 125 microsegundos, ele é formado pela rajada de cada ONU. Então a OLT também só vai capturar 125 microsegundos em 125 microsegundos. Mas a diferença é, a OLT vai formar, as ONUs que vão formar separadamente esse quadro de 125 microsegundos. Então o GPON é uma tecnologia síncrona, tá? Tanto no sentido downstream como no sentido upstream. Outro processo importante da tecnologia GPON é a sincronização de várias ONUs. Como eu disse, eu tenho uma ONU que está próxima e uma ONU que está longe. A distância lógica do GPON é de 20 km, você já deve ter ouvido falar isso daí em algum lugar. 20 km. Legal, mas esses 20 km não fala nada, que toda ONU tem que estar a 20 km de mim. Uma ONU pode estar a 5, outra ONU pode estar a 2, outra ONU pode estar a 10. Então, como que eu vou garantir sincronismo
se eu não tenho um método de descoberta de distância de ONUs? Imagina que eu garanto aqui, ó, minhas ONUs estão todas a 10 km, aí beleza. Aí eu falo para o ONU X, comece a transmitir no tempo 2. Aí eu falo para o ONU Y, comece a transmitir no tempo 10. Mas eu só consigo fazer isso se eu garantir que elas estão à mesma distância. Porque o que é 10 para uma, não é 10 para outra. Porque eu estou a diferentes distâncias das ONUs. Então o que é feito? Existe um processo, denominado processo de ranging. Na literatura aí chamam de ranging time. Nada mais é do que fazer o seguinte: eu envio um pacotinho para a ONU e falo para a ONU, ó, você é uma ONU nova, estou entendendo que você está nova aqui no meu sistema. Manda esse mesmo pacote para mim aí como um reply do meu request e fala para mim alguma coisa, manda seu serial, manda alguma coisa para eu te identificar. E a ONU faz isso. Ela fala, opa, descobriu uma ONP que quer falar comigo. Vou mandar o meu request, o meu reply dessa mensagem que manda. Quando essa mensagem chega para a OLT fala, ó, aquela ONU respondeu. Então o que eu calculo? Eu calculo a distância, ou seja, eu meço o tempo que o pacote demorou para ir e o quanto eu demorei para receber de volta. Com esse tempo, né, baseado no atraso de propagação típico de uma fibra ótica, eu consigo saber qual é a distância daquela ONU em relação a eu, com a LT. Ok? Então é assim que é feito a medida do range, é assim que a OLT sabe qual a distância de cada ONU em relação a ela. Beleza? Então, o que esse slide fala é: a programação de transmissão de cada ONU é feita pelo OLT. A OLT programa primeiro os atrasos de cada ONU em relação a ela e depois ele programa. Ela fala, ó, essa ONU vai falar de tanto a tanto, essa ONU vai falar de tanto a tanto, essa de tanto a tanto. Por que é necessário calcular essas distâncias? Como eu disse aqui, a OLT ela está a distâncias diferentes, as ONUs estão a distâncias diferentes da OLT. E esse processo denomina-se processo de ranging. Só uma pergunta assim, eu acho que já não está a ver, mas tipo assim, você coloca os clientes. Aí tipo assim, o cliente move a ONU dele para outra residência, a OLT percebe essa diferença depois? Então, quando você move o cliente para outra residência, existem duas formas de fazer. Quando você faz o registro via serial da ONU, esse serial já está calculado o range e ele já é uma ONU participante da rede POM. Quando isso acontece, você tem que, vou remover essa ONU para ser calculado o novo range lá na POM. Existe um outro método que essa distância, essa troca já é percebida automaticamente. Você tira de um lugar, coloca no outro, ele já faz o recálculo do range automaticamente e mantém um único registro na base de dados. Porque já reconhece o serial. Então você leva para um lugar mais distante, a OLT percebe, opa, essa ONU ela foi mudada de lugar porque o range dela não está valendo mais. Ela está falando em instante errado. Ela percebe isso. Inclusive o protocolo GPON possui alguns mecanismos de autoajuste de range. Então quando ela percebe que aquele range já está meio ruim, por exemplo, por uma degradação da fibra, ou por alguma outra coisa, aquele range já não está mais valendo, ela tem parâmetros de autoajuste. Então, a qualquer momento, a OLT pode falar para a ONU assim, ONU, me devolve a confirmação desse pacote porque eu preciso recalcular seu range. Aí ela recalcula e aí passa a valer. Então, se você mudar para outro cliente, automaticamente a OLT chega e fala, esse range seu está furado. Vamos recalcular isso daí. Tem a questão gerencial, também ajuda bastante. Tudo isso que eu estou falando aqui, existem MIPs que controlam isso no sistema de gerência. Tá? Então, mas nesse momento aqui é o próprio protocolo POM mesmo que recalcula tudo isso automaticamente. Bom, alguém aqui já falou, já notou que o GPON possui 20 km de distância entre uma OLT e uma ONU? Alguém já ouviu falar disso? Por que isso é verdade? Por que é 20 km? Será que o problema é a potência? Não é. Porque a sensibilidade de uma ONU, hoje, o Adriel já comentou, é menos 28 dBm, dependendo da classe até menos 32.
A OLT, ela manda 3 dB de potência. Então, a questão não é potência ótica, e sim range. É por causa de range time, processo de cálculo de distância, que a distância máxima é de 20 km. A norma definiu isso. Porque o que acontece? É mais ou menos assim, ó, quando a ONU entra numa rede de GPON, ela acha que tudo aquilo ali é festa. Ela não conhece nada, ela não conhece as regras, ela não sabe quando ela pode falar. Então a OLT, prevendo isso, quando ela descobre uma nova ONU, ela não calculou o range nenhum. Ela faz o seguinte: todo mundo aqui fica quieto, ninguém mais fala, porque tem um intruso aqui que vai falar em momento errado e vai prejudicar vocês. Esse momento é chamado de range min, janela de range. Então a OLT ela pede para toda a rede ficar quieta por 200 microsegundos. 200 microsegundos ninguém fala mais comigo. Nesses 200 microsegundos, essa OLT intrusa é o tempo que ela tem para responder a mensagem de range. Então, ou seja, ela pode responder em qualquer momento. Ela não precisa se preocupar se ela vai ter colisão com outra ONU, até porque ela não sabe se ela vai ou não ter colisão. É exatamente depois do processo de range que é mapeado o instante de transmissão para essa ONU. Então, nesses 200 microsegundos, ela pode responder. Qual que é o atraso típico de uma fibra ótica aí? Eu coloquei aqui 5 microsegundos por quilômetro. É o que a gente encontra aí. 5 microsegundos por quilômetro. Então é o tempo que eu desliguei todas as ONUs, mandei a mensagem de range request para a ONU que está entrando, e é o tempo que ela tem para me responder. Então, se eu tenho 5 microsegundos por quilômetro de atraso, eu consigo uma distância típica aqui de 20 km. É só fazer a conta, porque a janela tem 200 microsegundos. Então, se eu tenho 200 microsegundos de janela, 5 microsegundos por quilômetro, a gente consegue uma distância de 20 km. Então, é por causa disso aqui que o GPON tem uma distância máxima de 20 km. Tá? Por causa do range mínimo. Todo mundo entendeu isso aqui? Isso aqui é um conceito importante. E se colocar mais de 20 km no ONU, ela não funciona. Então, aí tem uma questão que é baseada na interpretação. Se você colocar 20 km em relação ao OLT, não funciona. Porque o range vai ser o problema para você. Não vai funcionar? Não é que não vai funcionar. Vai funcionar, mas vai taxar erro porque vai ter uma ONU transmitindo em um instante mal calculado, porque o range vai falhar. Mas existe uma implementação típica que é a distância diferencial. O que você precisa garantir é que a distância entre duas ONUs não seja maior do que 20 km. Mas a OLT, você pode criar um conceito de local virtual para a OLT. Então, funciona mais ou menos assim. Ó. Você tem uma OLT aqui, não sei se está dando para todo mundo enxergar. Aí você tem aqui uma ONU. E aqui você tem outra. Essa distância aqui, ó, ela não pode ser maior do que 20 km, certo? Desculpa. Essa distância diferencial aqui não pode ser maior do que 20 km. Ó. Se a gente for pegar a diferença entre essas duas distâncias aqui, não pode ser maior do que 20 km. Vou colocar aqui, eu acho que fica mais fácil de entender. Só que esse é o lugar físico onde a OLT está. Você pode falar assim, ó, minha OLT está, por exemplo, a 10 km de mim. Virtualmente falando, logicamente falando. Posso falar que a minha OLT está aqui. Ó. Fisicamente ela está aqui, mas virtualmente ela veio para cá. A hora que eu faço isso, eu deixo de atender, por exemplo, uma ONU que esteja aqui, mas eu passo a atender essas duas, porque a distância de referência dela não é mais de 20 km. Então existe a possibilidade de eu atender uma ONU que esteja a mais de 20 km de mim, mas eu tenho que criar o conceito de locais lógicos. Eu tenho que pegar meu OLT e falar, ó, OLT, você não está aqui mais, você está logicamente a 10 km daqui. Aí eu consigo fazer isso. O GPON prevê essa técnica. Então você tem que garantir distâncias diferenciais de 20 km. Mas uma ONU que esteja a mais de 20 km pode ser atendida penalizando
penalizando ONUs que estejam mais próximos aqui da OLT física. Ali não seria 10 micros por segundo por quilômetro? Porque senão não vai dar o 200. Então, essa seria a distância. É porque é o seguinte, bem observado. É porque quando você vai medir o range, você está interessado em medir o tempo de ida e o tempo de volta. Você tem que multiplicar por 2. Porque você espera o tempo até o pacote da ONU chegar em você. Então, bem observado. Se você fizer aqui, vai dar 100. Aí ele volta. Só que você tem que esperar o pacote chegar no OLT, porque quando o pacote chega no OLT que interessa. Aí dá os 200 microsegundos da janela. Esse é um momento crítico, tá? Vocês também devem ter ouvido falar em algum momento que GPON, quando você derruba uma porta inteira, é problemático. As ONUs voltarem. É verdade. Isso tem melhorado muito porque implementações modernas fazem um uso mais eficiente disso. Mas você imagina que nesse momento, quando várias ONUs estão tentando entrar, tem colisão. Porque você imagina que a OLT parou a transmissão das ONUs que ela já conhece. Só que você imagina que duas ONUs querem entrar na rede ao mesmo tempo. O que vai acontecer nessa janela de 200 microsegundos? Vai ter colisão. Mas a vida é assim. Uma hora uma ONU consegue entrar, a outra vai conseguir entrar em outro momento e elas vão parar. Então o GPON tem mecanismos, assim como acontece no TCP, por exemplo, de espera aleatória. Então quando acontece uma colisão, uma ONU não espera ao mesmo tempo que a outra para tentar novamente, para exatamente não ter colisão novamente. Então tem um mecanismo de espera aleatória para duas ONUs entrarem em tempos distintos e não acontecer novamente a colisão. Tá? Bom, vamos falar um pouco agora de transmissão. Então agora a gente já conhece mais ou menos como uma ONU já entra no sistema, como a gente sabe quais são as distâncias dela, como são os modos de transmissão. Agora vamos falar do conceito de transmissão no sentido upstream. Quem lembra aí qual é o sentido upstream? Da ONU para OLT. Então, no sentido upstream, a gente tem um conceito lógico do GPON, que é o conceito de T-count. Alguém já ouviu falar de T-count aqui? T-count é um conceito, você pensa no T-count como uma fila. Então, a ONU ela quer transmitir, ela está lá pronta para transmitir, e ela tem que transmitir dentro de uma unidade de transmissão dela. Eu só transmito quando eu tiver a permissão de transmitir, quando eu tiver o meu instante de transmissão. O T-count, eles são elementos lógicos de transmissão. Então, tudo que a ONU quer transmitir, ela tem que transmitir dentro do T-count. Tá? E o T-count ele é identificado pela OLT. A OLT conhece quais são os T-counts que ela está entregando para cada ONU. Então, ONU, o seu T-count é esse aqui, ONU X, o seu T-count é esse aqui, ONU Zezinho, o seu T-count é esse aqui. Então, a OLT distribui esses T-counts conforme lhe bem convém, conforme eu mande como operador do sistema. Então, por exemplo, um T-count, ele sempre é identificado por um conceito chamado, por um identificador chamado alloc-id. Então, a OLT chega e fala, eu vou identificar o T-count, em vez de identificar por nome, eu vou colocar um número nele e vou identificar ele unicamente numa rede GPON. Cada T-count tem um identificador de 12 bits. Quantos T-counts eu posso ter numa rede GPON, então? 4.096. Isso. Muito bem, 4.096. 2 elevado a 12. 4.096 T-counts diferentes. É isso mesmo. Então eu posso colocar um T-count, o T-count ele pode ter mais de um T-count em uma ONU? Pode. Uma ONU pode ter mais de um T-count, porque uma ONU ela pode ter, por exemplo, tráfegos que vão para um T-count e tráfegos que vão para outro T-count. Isso é meramente possível. Tá? Mas um T-count, como está escrito aqui, ele só serve para uma ONU. Eu não posso repetir T-counts em mais de uma ONU. Certo? Aqui está um conceito um pouco mais gráfico aqui para vocês entenderem. Então está aqui a OLT, está aqui as ONUs. Toda ONU transmite daqui para cá em modo rajada, e toda ela transmite dentro de uma unidade lógica de transmissão chamada T-count. E esses T-counts são identificados por um alloc-id, que é um número de 12 bits. Então, por exemplo, essa ONU tem 2 T-counts,
Essa ONU tem um T-count só que é um T-count um pouco mais largo. O que quer dizer essa abertura do T-count aqui, ó? Quer dizer que esse T-count ele tem mais instantes de transmissão, mais alocação para ser transmitido do que os dois T-counts aqui de cima. Esses são T-counts um pouco mais finos, porque ele tem menos alocação de transmissão do que esses T-counts aqui de baixo. Tá? Ó, eu não falei, mas uma ONU ela é sempre identificada pela OLT por um campo chamado ONU-ID. Tá? Então, a LOC-ID identifica containers de transmissão e ONU-ID identifica a ONU no sistema. O ONU-ID tem 8 bits. Tá? Então, eu posso ter até 256 ONUs no meu sistema POM. Teoricamente. Tá? Isso é a norma GPOM. Até 256 ONUs no meu sistema. E a LOC-IDs identificando os T-counts. Então, como eu disse, a gente vai envolver alguns conceitos aqui de transmissão, tá? Vai ficar um pouquinho mais complicado por causa da nomenclatura, mas eu vou tentar explicar do jeito que fique fácil para todo mundo acompanhar e entender como é que esse negócio funciona. Tá? Então, lembra quando eu falei que toda transmissão no sentido downstream ela é colocada em quadros de 125 microsegundos? São os containers de transmissão. Então, todo container de transmissão ele é colocado numa camada de convergência denominada GTC. O que quer dizer GTC? GPON Convergence Transmission. Então, tudo que é transmitido por GPON é colocado num container de transmissão, tanto no sentido downstream quanto no sentido upstream. A única coisa que muda é que no upstream são rajadas que formam esse container. Tá? E esse container ele é bom porque ele provê a multiplexação de todos os serviços que a gente quer transmitir no GPON. Então, dentro desse container eu tenho tráfego do usuário, eu tenho tráfego de controle da rede, eu tenho mensagem de controle física. Por exemplo, ONU, liga o laser, desliga o laser. ONU, você está mandando uma potência muito fora do meu limiar aqui, arruma essa potência. Então, tudo isso é multiplexado no container de transmissão, chamado GTC. Aqui, ó, mensagens payload. Mensagens payload, a gente vai ver, são mensagens de controle. Faz parte do protocolo de controle do GPON, assim como o AMCI, que a gente vai ver um pouco também. Interface para DBA, que é a alocação dinâmica de banda, e o ONU Range e o registro de ONUs. Tudo isso feito dentro do encapsulamento GTC. Os IDs também são, os IDs do T-count também ficam dentro disso. Sim, o ID do T-count é mapeado, inclusive, no cabeçalho desse GTC aqui. A gente vai ver exatamente como é feito isso daí. Onde que, isso é muito crítico, porque toda alocação de transmissão upstream, ela vai de uma vez só no quadro desse daí. Então, imagina assim, a cada 125 microsegundos, a OLT está enviando um container desse. As ONUs vão ler nesse container o instante de transmissão, o próximo instante de transmissão dela. Isso é feito a cada 125 microsegundos. A ONU lendo isso. Então isso é bem crítico. A gente vai ver aqui. Então está aqui ó, uma estrutura de como as coisas acontecem dentro do GPON. Aqui está o container que eu falei. Então imagina um troço desse aqui sendo enviado a cada 125 microsegundos. E ele é multiplexado dessa forma aqui. Ó. Então eu tenho primeiro a camada GTC aqui, isso é enviado no meio físico do GPON, tá? E nessa camada GTC aqui eu tenho mensagens de controle pelo, isso está depreciado, né? Cliente TN não temos mais, mas a gente tem o cliente GEN. Então o GEN a gente vai ver é onde é encapsulado todo o tráfego do usuário. Então, mensagem do usuário, ela não é colocada diretamente dentro desse container jogado. Ela precisa ser multiplexada dentro de um pacote GEN. Tá? A gente vai ver por quê. OMCI, que são mensagens de controle. Tudo isso é encapsulado dentro desse TC Adaption Simulator aqui e encapsulado dentro do GTC Frame aqui, que é o quadro de 125 microsegundos. A parte de DBA está aqui, ó, controle de alocação dinâmica de banda. Aqui está a parte de adaptação do GEN, porque o OMCI também vai dentro do quadro GEN. Então aqui precisa ter um adaptador para diferenciar o que é tráfego do usuário
e o que é tráfego de controle aqui. Essa parte de ATM e o adaptador ATM aqui a gente não usa mais. Tá? Então vamos entender isso daí que você falou agora. Como que a ONU recebe os instantes de transmissão dela. Esse campo aqui, ó, aqui mostra uma visão macro da coisa acontecendo. Ó. Tem o primeiro quadro, tem aqui o cabeçalho, o PCVD e o payload. Esse aqui é o GTC. Ó. Cada 125 microsegundos é enviado um campo desse aqui. Ó. O N, o tempo está para cá, tá? O N mais 1, o N mais 2. E o que tem dentro do payload? Basicamente tem tráfego de usuários, indo para todas as ONUs. Então esse tráfego é o tráfego GEN ou o tráfego ATM, né, no caso de células ATMs aí 53 bytes. E aí a gente vai abrir isso aqui agora, o GTC, e entender o que tem lá dentro. Por exemplo, no cabeçalho, que é o PCVD, existe uma estrutura muito importante que é o mapeamento de banda, é o Bandwidth Map. Esse cara é o cara que controla a transmissão de todas as ONUs do sistema GPON. Aqui, ó. Eu não falei para você que cada ONU transmite dentro dos seus T-counts? Cada T-count não é identificado por um Alloc ID? Então, por exemplo, ó, o Alloc ID 1, ele começa em 100 e termina em 300. O Alloc ID 2, ele começa em 400 e termina em 500. O Alloc ID 3 vai começar em 520 e vai terminar em 600. Olha que legal. Esse intervalo de transmissão, ele mostra quando começa o T-count 1 da onda 1. Então, ó, esse é o intervalo de transmissão que a onda 1 vai mandar no sentido upstream. Quem informa isso é a OLT. Isso aqui é downstream, ó. Isso aqui está indo da OLT para as ONUs. Então, as ONUs recebem isso daqui, abrem esse cabeçalho, olham aqui dentro desse campo e aí percebem os instantes de transmissão de cada T-count que pertence a cada ONU. Então, se uma ONU tiver, por exemplo, 2 T-counts, por exemplo, esse e esse, ela vai olhar esses 2 T-counts e vai verificar, olha, eu posso transmitir aqui e eu posso transmitir aqui. Se esse T-count for de outra ONU, que nem o exemplo, né, a ONU 2, ela vai olhar e falar, opa, esse T-count não é o meu T-count é esse aqui. Como que ela sabe isso? A OLT, no momento de receber essa ONU do sistema, depois que ela fez o range, todo o processo de interiorização na rede dessa ONU, ela também envia o Alloc ID dessa ONU para cada tráfego que essa ONU pode transmitir. E o sincronismo todo ele dá um swing, então a gente nunca sai de... Exatamente. O elemento central aqui, no caso da OLT, controla toda essa transmissão. E como ela já conhece também o range, né, a distância de cada ONU, ela já computa também esses tempos aqui, levando isso em consideração. Para mesmo que uma ONU esteja perto e outra longe, elas montam esse quadro de 125 segundos no sentido upstream, considerando as diferentes distâncias também. Então, esse é o campo mais importante, eu diria, do downstream, além do tráfego, né? Sem tráfego, isso não serviria para nada. Mas, depois do tráfego do cliente, esse campo é mais importante. Que é o campo de controle mais importante que a gente tem. Então, aqui, basicamente, dá uma visão escrita do que aquela figura mostra. Cada quadro tem duração de 125 microsegundos. O cabeçalho é o Physical Control Block, né, o PCBD. Esse Dzinho minúsculo aqui quer dizer que ele é enviado no sentido downstream. Tem o U também, que é no sentido upstream, que é o contrário. O campo mais importante é esse Bandwidth Map, que é onde mostra todos os instantes de transmissão de todas as ONUs do meu sistema. Tá? O OLT, ó, especifica o tempo de início e o final de cada T-count, que foi o que a gente viu lá atrás. O que quer dizer isso aqui? Ó? Primeiro, uma coisa que eu não falei, aquele 100, vamos voltar lá. Isso aqui é em unidades de byte, tá? Cada valor aqui representa 1 byte de transmissão. Então é byte. Essa unidade aqui, ó, 100 a 300, significa 200 bytes de transmissão. Aí eu vou voltar aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, ó, que as unidades estão em bytes, como eu acabei de dizer,
e que a granularidade mínima do GPON é 64 kbps. Alguém consegue imaginar por quê? Lembra que o que eu posso alocar para a transmissão é no mínimo 1 byte. Quanto tempo esse 1 byte é enviado? A cada 125 segundos. Fazendo a continha lá, então a gente chega em 64 kbps. A cada 125 microsegundos eu transmito 1 byte, né? Que é a conta do PDH. Basicamente é a conta do. Então, ressaltando, por que isso é feito desse jeito? Será que tem alguma vantagem você transmitir coisas a 64 kbps? Ou o IoT chegou e falou assim, não, vamos fazer 64 kbps porque é legal? Tem vantagem. Exatamente. O GPON sendo síncrono desse jeito, a gente consegue transmitir PDH, transmitir telefonia em cima, canais, né, de voz aqui, nativamente. A gente não precisa de nenhum novo encapsulamento aqui, apesar de fazer, né, de utilizarem aí em cima da internet, em cima de outra coisa, mas a gente não precisaria de encapsulamento para transmitir uma tecnologia DDM aqui a 64 kbps por canal. Então, por isso que ele é feito dessa forma, por isso que ele é síncrono. E a granularidade dele é essa daqui. Então, uma pergunta: eu consigo alocar 128 kbps para um cliente? Consigo. Consigo alocar 200 kbps? Não consigo. Eu consigo alocar múltiplos de 64 kbps para um cliente no GPON. Tá? Então, aqui eu só peguei, a figura é feia, tá? Mas a ideia é simples. Eu só peguei aquele cabeçalho, aquele PCBD, aquele frame de 125 microsegundos e abri ele aqui e dividi em cabeçalho e payload. É o mesmo frame, só que agora na vertical aqui. Então, o que a gente tem de interessante, principalmente dentro do cabeçalho aqui? A gente tem um quadro de sincronização, para não perder o sincronismo aqui, de 4 bytes. Então são 4 bytes enviados aqui. Primeiramente ela envia 4 bytes de sincronismo. Ele manda um campo aqui de 4 bytes, que é onde ele vai indicar se está usando o frame. Ele deixa um bit reservado aqui para uso futuro. E ele tem um contador aqui de superframe exatamente para garantir sincronismo quando a gente está emulando algum circuito PDE. Tá? Então a gente tem aqui um contador. Tem possibilidade de transmitir um contador interno ao protocolo dentro do cabeçalho aqui do PCBD. O que interessa para a gente são esses dois campos aqui, ó. Esses aqui. Ó. Mensagens payload. Tudo que a OLT faz, que é de mais baixo nível com relação ao controle, são mensagens payload. Então, o que quer dizer uma mensagem payload, por exemplo, para registrar uma ONU? A mensagem de registro de uma ONU, ela é direcionada por uma ONU, então ela leva uma ONU ID aqui. Ela leva uma mensagem, o ID da mensagem, que é um byte também, o dado que essa mensagem está transmitindo e um código corretor de erro no CRC de 1 byte. Então, a mensagem payload é uma mensagem de controle do sistema GPON. Aqui embaixo, a gente tem um campo aqui, 2 na verdade, ó. São os que mais interessam. Por que 2 vezes o pelend? Esse cara aqui é importante. Esse pelend, ele traz o comprimento ou o número de entradas do bandwidth net. Por que ele é transmitido 2 vezes? Redundância. É para garantir que esse negócio não vai errado. Vocês percebem o problema desse negócio ir errado? Se ele for interpretado errado, toda a rede GPON é comprometida. Porque uma ONU não vai entender o instante que ela tem que falar, obviamente ela vai transmitir em cima da outra. Isso pode se propagar ao longo de todas as ONUs e sua rede vira um caos. Então esse campo é enviado 2 vezes e com CRC de 8 bits aqui, cada um deles. E aí ele traz o comprimento da partição do bandwidth net, ou seja, o número de entradas que tem aqui dentro. Aqui dentro é onde vem todos os T-counts responsáveis pela transmissão do script. Beleza?
Então é só uma visão um pouco diferente daquele quadro que a gente tem lá. Então aqui, por exemplo, ó, entrada 1, 8 bits. Aí a gente tem o alloc ID, né, o identificador. Aqui o start aqui e o end, ó, start e stop, é onde vai o início e o final da transmissão do GPON. Então ele começa aqui, por exemplo, lembra do exemplo que começava no 100 e terminava no 300? É aqui que vai informar isso. Aqui, ó, tem o campo flags. Esse campo flags é importante. É a OLT que faz o que fala para a ONU que ela tem que fazer, tá? A ONU não apita nada. A ONU faz o que a OLT manda. Então ela manda a ONU falar, ela fala para a ONU, por exemplo, enviar algum reporte de banda. Então é tudo a OLT que pede. Então, por exemplo, ó, essas flags, o que elas indicam? Ó? Existem alguns campos que são opcionais. A OLT que fala para a ONU se ela vai querer aquele campo ou se ela não vai querer aquele campo. Então, por exemplo, esse PLSU aqui, ó, é se a OLT vai querer sincronismo de potência da ONU. Então, ONU, você me envia sincronismo de potência, por favor. Então, ela seta o bit no aqui, ó. Se ela quer que a ONU envie a mensagem de controle, pelo ONU, você só vai enviar a mensagem de controle quando eu pedir. Ela seta um 0. Se ela vai querer que a ONU envie a FEC, né, código para correção de erro, detecção e correção de erro na transmissão, você tem uma linha muito ruim, você usa FEC. Né? Então o FEC é enviado o bit 9 aqui setado. Então toda vez que a OLT seta esse bit, ela está falando, ó, eu quero que você envie a FEC. Esses outros bits aqui, ó, lembra que eu disse para vocês que quando vai fazer DDA, alocação de dinâmica de banda, a OLT espera que a ONU informe para ela, a OLT, como é que está a situação dos buffers dela. ONU, você está precisando de banda ou não? Se você não está precisando, eu não vou colocar banda para você. Então a OLT ela pode falar, ó, me envie reportes de banda. Então tem vários tipos de reporte de banda aqui, um mais completo que o outro. Por exemplo, o 00, eu não quero saber o que você tem aí. Eu não quero nenhum reporte de banda. O 01 me envia reporte no modo 0. Usa só 2 bytes para me enviar reporte de banda. É o modo mais comum utilizado. Aí vai aumentando aqui a complexidade do reporte. Ela vai dando mais informações para a OLT de como estão os buffers dela. Então tudo isso é enviado nessas flags de controle aqui dentro do upstream BBFNet, onde são enviados a alocação. Perceba o seguinte nessa figura, pessoal, isso daqui não é por ONU, tá? Isso daqui não é por ONU, isso aqui é por quem é? Alloc ID. É por alloc ID. Uma ONU pode ter mais de um alloc ID. Pode ter 2, 3, até 4.096. Uma ONU pode ter. Obviamente não é usual, mas teoricamente pode. Então, ó, isso aqui, ó, cada alloc ID desse, eu estou dizendo, ó, para aquele alloc ID, ó, eu quero que você me informe essas coisas. Para outro alloc ID seu, eu posso não querer. Então isso tem que estar bem claro. Essa estrutura é formada por alloc ID de transmissão. Existe uma parte variável também no PCDD, que é a parte onde controla o payload que eu acabei de mostrar. Uma vez que cada ONU pode ser configurado com vários pontos, o SBNBFNet especifica um access entry, ou seja, uma entrada para cada count de transmissão. Tem 8 bytes, né? E aí transporta o alloc ID, o tempo de início e o tempo de fim na direção de upstream. Os 12 bits de flag indicando como a alocação deve ser usada. Então, os 12 bits de flag é a OLT falando o que ela espera que a ONU faça de report para ela daquele alloc ID. Então, a função dos flags ela vai ser explicada no campo upstream, que a gente vai ver agora. Como cada quadro tem uma duração fixa, tá? 125 milissegundos, tá? Eu falei isso tanto no downstream quanto no upstream. O que vocês esperam? A taxa é fixa também, né? O tempo de quadro é fixo. Então, o tamanho do quadro é variável. Então, no sentido upstream, um quadro tem 19.440 bytes. No sentido downstream,
o quadro tem 38.880 bytes. É um quadro bem grande, né? Se a gente for comparar com uma internet da vida aí, com uma coisa que vocês já conhecem, é um quadro bem grande. Isso aqui, gente, a gente pode chegar nesse valor aqui facilmente, tá? É só pegar a duração do quadro, a taxa de transmissão e fazer uma regra de 3 que a gente chega nesse valor aqui. 19.440 e 38.880 bytes. Não é que sem fio a mais, quando eu ia fazer a gente chamou um sistema assim para dar certo. Realmente. Pegar uma rede sem fio isso aqui, vai dar problema. No upstream, gente, é a mesma coisa. Vou até pular esse negócio porque eu já falei. É a mesma coisa. São 125 microsegundos, só que são intercalados por várias ONUs transmitindo ao mesmo momento. Vamos pegar uma imagem aqui que fica mais fácil. Aqui, ó. O quadro total no sentido upstream, isso aqui chega para o OLT. A OLT só vai reconhecer o quadro válido quando ele atingir esse tamanho de 125 microsegundos. Ah, mas o que garante que vai atingir esse tamanho? Lembra que quem controla é o OLT. Então a OLT aloca instantes de transmissão que favoreça a formação de um quadro de 125 microsegundos e que isso não seja estourado. Tá? Então o quadro sempre tem 125 microsegundos e é isso que chega para o OLT. Então, lembra que eu falei que várias ONUs estão transmitindo aqui, ó. Então, esse símbolo aqui, esse raio aqui, ele mostra que daqui para cá trocou a ONU que está transmitindo. Então, ainda tinha um pedacinho de campo aqui, ó, ainda sobrava um intervalinho de tempo. A ONU Z transmitiu. A ONU B, desculpa, né? Transmitiu. A ONU lá transmitiu todo esse intervalo aqui. Então, o que a ONU A mandou? Ela mandou um campo, que é o cabeçalho dela, né? Mandou PLOA 1, mandou PLSU, mandou recorte de banda por count X, mandou payload X, mandou recorte de banda Y e mandou payload Y. O que quer dizer isso? Esses três campos aqui, esses três campos aqui, ó, lembra das flags lá do count? Então aquelas flags estavam setadas para mandar. Então ela falou, ó, NUA, você vai mandar todos esses campos aqui, ó. Eu vou querer receber isso de você. Agora olha a ONU-B. A ONU-B, o único campo que estava setado para ela mandar era recorte de banda. Não estava setado lá para ela mandar o PLOA e o PLSU. O que quer dizer PLOA e PLSU? PLOA a gente já viu, é controle. É a OLT falando, ó, ONU, eu vou querer controle seu também. E PLSU é uma quantidade de bytes para sincronismo de potência. Então é aqui que ela vai sincronizar o ajuste fino da potência ótica que a ONU vai mandar para ela. Dependendo do que ela mandar aqui, ela fala, ó, sua potência está muito alta, abaixa um pouco. Sua potência está muito baixa, aumenta um pouco. Então é aqui que ela faz isso. Só para vocês terem uma ideia, esse campo aqui tem 120 bytes. Por que vocês acham que normalmente esse campo é desligado? Porque gera um overhead desgramado na rede. Então, normalmente não se envia isso aqui, tá? Se envia em casos críticos ou deixa esse campo desligado. Tem 120 bytes esse cara. E o DBR normalmente se envia, que é o recorte de banda, falando a ONU explicando como é que aquele count dela tá, como é que aquele instante de transmissão dela tá. Então, como eu tinha comentado aqui com vocês, temos três campos opcionais. PLOA, que é a mensagem de controle da ONU para o OLT, que tem esse usinho de upstream. As mensagens de ajuste de potência, PLS, que é 120 bytes para enviar. E o relatório de alocação dinâmica de banda, que é o DBRU. Olha que interessante, tem um relatório de alocação dinâmica. Então, toda vez que você quer alocar a banda dinamicamente, cada count de cada ONU envia um relatório para a OLT informando como está a situação dela, qual a necessidade dela de banda. Então, o uso ou não desses campos são definidos pela OLT. Vão naqueles flags lá que eu mostrei para vocês lá atrás. Tá? Agora faz mais sentido para que servem esses flags. E o campo DBRU é associado a cada count e reporta o estado do count no sentido upstream.
Esse report, a gente viu lá que pode ser de diferentes níveis, né? Diferentes níveis de report. Eu posso reportar um nível mais completo, falando como que cada fila do meu buffer está, ou eu posso dar um reporte mais geral, falar assim, ó, meu buffer está cheio, o buffer está vazio. Tá? Ou eu posso nem reportar nada. Se eu não reportar nada, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a OLT perceber como é que está meu tráfego. Então a OLT que vai olhar e falar assim, puta, essa ONU está falando muito comigo. Ela precisa de banda. Então tem dois modos de fazer. Ou a ONU fala exatamente o que ela precisa, ou eu, OLT, percebo isso. Agora a gente vai falar de um negócio que eu comentei no passado, que era o GEM. Todo o tráfego GPON de cliente é encapsulado dentro de pacotes chamados GEM. Todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos o pessoal que mexe com GPON, do GEM. Então o GEM é um modelo de encapsulamento. Tá? O GEM é onde você consegue multiplexar todos os tipos de tráfego dentro de uma única estrutura e você consegue fazer fragmentação de tráfego dentro do GPON. Então é bem interessante e bem flexível. Onde vão os GEMs? Os GEMs eles vão dentro do payload dos containers de transição. É aqui dentro que está o tráfego do cliente, não é? Então é aqui dentro que a multiplexação ocorre dentro de pacotes GEM. Pacote GEM, vocês pensam no pacote IP. Pacote IP. A associação do GEM é exatamente o pacote IP. O pacote IP ele pode ser fragmentado, ele tem um tamanho variável. Então tudo isso que o pacote IP o GEM tem também. Então o GEM é a versão pacote IP do GPON. Vamos dizer assim para facilitar. Então está aqui, ó, tem o cabeçalho e tem o payload. Tá? Ele pode ser fragmentado ou ele pode ter um payload completo lá. Ele já pode ser um frame full frame, já com o pacote completo. Então a estrutura do GEM é essa daqui, ó. Ele tem o payload length, que é o comprimento do pacote. Então tem um campo de 12 bits que informa qual é o comprimento do pacote. Tá? O comprimento do pacote não, desculpa, o comprimento do payload do pacote. Então qual é o tamanho máximo do payload, gente? 4096. Certo? Bytes. A unidade aqui é 4096 bytes. Tá? Então, 4095 porque começa em 0. Então é de 0 a 4095 bytes. Então ele pode existir um GEM sem payload algum, ou pode existir um GEM com payload de 4095 bytes. Tá? Esse port ID, ó, ele é bem importante. Lembra que eu falei para vocês que a ONU só pega aquilo que interessa a ela lá atrás? Todo o tráfego de todos os usuários estão chegando para todas as ONUs, correto? Só que ela só pega o que é dela olhando esse campo aqui, ó. É o port ID que a ONU olha para pegar o tráfego que é dela. Tá? E é o port ID que ela usa para enviar um tráfego para a OLT também. Então, o port ID de 12 bits é um campo bem importante. O payload type, ele só tem função de indicar como que está esse pacote GEM. Por exemplo, é aqui que você informa se esse pacote GEM é fragmentado ou não. Se você enviar tudo zero, quer dizer que aquele pacote GEM foi fragmentado e o último pedaço dele ainda não chegou. Gente, isso aqui é IP. Não tem nem o que falar aqui, porque quem conhece bem IP, isso aqui é um pacote IP. Não tem diferença alguma, com relação ao conceito é o mesmo. Então o pacote é fragmentado, tudo zero. Quando chegar o último pacote, ele vira 001 nesse campo aqui, indica que o pacote terminou. Tem também um código corretor de erro, tá? E aqui é onde vai o payload, onde vai propriamente o dado do usuário. Ou a mensagem de controle, ou MCI. Então está aqui um exemplo de fragmentação. Ó, esse pacote é um pacote inteiro, então ele já tem o 001. Esse é um exemplo de pacote fragmentado. Ele começou com 000, depois ele enviou o 000 de novo porque não acabou. Aí o terceiro aqui enviou o 001 que acabou. Certo? Então são 3 pacotes e o 001 indica o último pacote do... Pacotes fragmentados têm que ser enviados, acho que essa é a única diferença do IP. Pacotes fragmentados têm que ser enviados em sequência, gente, tá? Todo
Não pode enviar um fragmento dele agora, depois enviar alguma outra coisa no meio, depois enviar um outro fragmento. Tem que enviar todos os fragmentos de uma única vez. Beleza? Essa imagem mostra bem o conceito que eu falei aqui até agora de gen e de tcount, né? Então, ó, o downstream, o que acontece? O gen é a única estrutura que eu tenho. Então, todas as VLANs, todo o tráfego do meu usuário é encapsulado dentro desse gen. Então, não tem tcount no downstream, é broadcast, vai para todo mundo. No upstream é um pouquinho diferente. No upstream eu tenho o gen, tenho a estrutura de tcount e todos os gens vão dentro desse tcount. Então, o tráfego do usuário, ele entra dentro de um gen. Um gen pode encapsular vários tráfegos diferentes de um mesmo usuário e ele é encapsulado dentro de um tcount. E uma ONU pode ter mais de um tcount aqui, encapsulando o tráfego no gen. Gen, então, é uma estrutura bem simples, gente, que não diferencia nada aí do que vocês já estão acostumados com relação ao encapsulamento de tráfego de usuário no modelo OSI, tá? Modelo de redes. É uma estrutura bem simples. É um encapsulamento, é uma estrutura de multiplexação do tráfego de usuário. Alguma pergunta? Tá terminando já, tá, gente? Tá bem fácil. O último conceito que eu vou falar, que eu já citei em alguns momentos, é a questão da atribuição de banda. Lembra que eu comentei com vocês que a atribuição de banda ela pode ser dinâmica? Então, uma atribuição no GPON, o GPON ele possui um conceito interessante que vale a pena escrever aqui rapidinho. Ninguém gosta de ficar variando banda na casa do cliente, né? Mas variar para mais é bom, né? Então, o GPON ele tem um conceito de SIR, que é a banda garantida. Ou seja, SIR é a banda fixa. Tem um conceito de PIR, que é a banda máxima. E tem uma outra banda que é a banda variável. Tem uma outra banda aqui também que é a Assured, que é a banda assegurada. Então, o que o GPON faz com relação à banda? Sempre que o usuário tem uma banda fixa, a banda fixa é o seguinte: ele precisando ou não, o GPON entrega para ele. Ah, mas ele tem 3 MB de banda fixa, eu posso entregar 2? Não, banda fixa. Banda fixa é 3 e acabou, o GPON vai entregar 3, ele precisando ou não. Se ele não demanda 3 MB, ele terá 3 MB. Isso é banda fixa. Banda máxima é o máximo de banda que o cliente pode ter, já incluindo a parte variável, tudo que ele pode ganhar de brinde da tecnologia, tudo isso não pode passar disso aqui. O que é a banda assegurada? A banda assegurada é o seguinte: se o cara precisar daquela banda, eu entrego. Se ele não precisar, eu não entrego. E tem a banda variável, que depois de tudo isso aqui, tá? Então, a banda é dividida em 2 partes. Parte variável, e essas duas aqui, ó, o SIR mais o Assured, forma a parte garantida da banda. Então, SIR mais Assured, fixo mais assegurado, é a parte garantida do cara. A única diferença do assegurado para o SIR é o quê? Essa daqui eu só entrego para ele se ele estiver precisando. Essa daqui ele sempre tem. E o variável, obviamente, que eu vou entregar para ele se eu estiver disponível. Eu não tenho compromisso nenhum de entregar isso para ele. Isso é bem parecido com o Ghost muito antigo, né? Exatamente, o conceito é o mesmo. Inclusive outras tecnologias também utilizam a mesma ideia. O GPON só meio copiou isso daí para dentro do protocolo. Isso é configurado no Tudo isso que eu estou dizendo aqui, como eu comentei, isso aqui é protocolo. No dia a dia, isso aqui é para vocês entenderem como a coisa funciona. No dia a dia é bem mais fácil que isso. Vocês
configuram isso, inclusive graficamente. Tá? Então, vamos fazer um exercício aqui para ver se vocês entenderam a questão da banda e a gente encerra. Ó, vamos imaginar que o cara contratou 3 mega de banda fixa, 2 mega de banda segurada, certo? E ele está me pedindo, e ele está consumindo naquele momento 2 mega. Quanto que eu entrego para ele? 3 banda fixa. Vamos imaginar agora que o cara está me consumindo 7. Quanto que eu entrego para ele? 3 de fixa, 2 de assegurada. Ele tem. Eu entrego 5. Sou obrigado a entregar 5. Obrigado. O GEPON entrega 5. Se você configurar desse jeito, 3 de fixa, 2 de assegurada, ele entrega 5. Porque ele está necessitando da assegurada. Porque o fixo assegurado você está garantido. É garantido. A banda é garantida. Exatamente. Agora, e os outros 2 que está faltando? Entra aqui, ó. Mas isso é se eu tiver possibilidade de fazer isso. Certo? Eu posso não ter banda disponível na minha rede para atender ele. Mas o GEPON tem uma política de distribuição dinâmica que pode entrar aqui. Beleza? E se eu pedir agora 4? Tem que colocar banda fixa e 2 assegurados. Não, aí ele entrega 3 da fixa, mais um da assegurada, porque ele não está precisando do outro. Esse outro pode estar alocado naquele momento para um outro cliente, naquele momento. Mas se ele vier a precisar, isso aqui tem que subir para 5. Entenderam a diferença? A gente pode fazer uma analogia disso aí com a assegurada é a banda contratada pelo cliente e o CIR é a mínima que a Anatel exige que eu tenha que ter. Isso, exatamente. Na verdade, os modelos de SLA que o cara contrata, o GEPON separa o garantido e fixo e assegurado. Então, normalmente, um cara que tem um SLA tudo com CIR, o valor que ele paga é muito maior do que se ele dividir em CIR e assegurado. Corporativo. Existe clientes também que vai trabalhar só com isso aqui. Cliente residencial, o cara fala, vou ficar variável. Beleza, é um modelo muito mais barato, obviamente, do que se o cara garantir banda. Beleza? Aqui esse gráfico mostra isso que a gente acabou de falar. Ó. Se o cara estiver pedindo um tráfego abaixo do fixo, o que eu entrego para ele é o fixo. Sempre. Fixo é fixo, é dele. Se o cara estiver pedindo um tráfego acima do fixo, mas abaixo do limite do assegurado, eu entrego para ele exatamente o que ele está pedindo. Exatamente o que ele está pedindo. Por quê? Porque o que ele está pedindo é exatamente o que ele tem, né? Ele tem isso aqui de banda, ele tem até mais, mas eu entrego o que ele está pedindo. Se ele pedir aqui na região acima do assegurado, vai depender se eu tenho banda disponível naquele momento para entregar para ele. Baseado no reporte que a UNU está fazendo para mim, eu vou analisar aquele reporte e vou verificar se eu tenho disponibilidade de atender o cara. Agora, se ele pedir ainda numa quantidade que eu poderia atender ele, mas já fora da minha capacidade de atendimento de banda variável, eu entrego para ele simzinho aqui. Ó. Ele está pedindo aqui, mas eu consigo entregar até aqui só para ele. Agora, se ele pedir acima da capacidade máxima que eu permiti ele pedir, obviamente eu entrego aqui no máximo que ele pode receber. Só uma pergunta. Para esse modelo funcionar, a OLT tem que informar quanto de banda você tem na rede para fazer todo esse cálculo? Então, quando você coloca as menus, você automaticamente já cria o que a gente chama de profile do serviço. Você fala, ó, eu vou criar um profile aqui que vai dar 10 MB de banda fixa para cada menu, certo? E aí você habilita o conceito de DBA, que é a banda dinâmica. Quando você vai colocando as ONUs, ela já compartilha toda a banda que a OLT tem. 2,5 GB no sentido downstream e 1.25 no sentido upstream. Isso já é compartilhado. A forma como isso é compartilhado, você vai criando políticas para distribuir isso aqui. Na OLT. Na OLT. Sempre não é. Tudo que você faz é. Por exemplo, na nossa solução GEPON aqui, você não faz nada nas ONUs. Então não teria controle de banda externa de servidor nesse modelo de medidas.
Que a própria OLT vai fazer Que essa. a própria OLT faz o controle. Faz o controle de banda de todos os clientes. Sim, de todos os clientes. Aí, obviamente, você tem o seu uplink, né? Controlado por um outro cliente, mas tudo que entra nela, ela redistribui para os ONUs dessa forma.